Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar de um tema muito complexo, né? Que é a diversidade humana, né? Das opiniões humanas, as trevas da vontade humana. E vamos comentar alguns materiais separados aí da internet, de conteúdos interessantes que foram partilhados na internet, mas que a gente vai trazer à luz da divina vontade. Nós estamos fazendo esses quadros, né, de perguntas e respostas, esclarecimentos unidos à vontade divina, ao livro do céu e às verdades do Fiat Supremo. E no livro do céu tem muita coisa que Jesus fala das trevas do humano. Então, a gente precisa muito da luz divina, do sol divino, que é Jesus, né, que está no meio de nós para nos conduzir. Sem ele, a gente não iria ter como voltar ao Pai, né? Então, a gente vê hoje, mais do que nunca, o mundo como está, na escuridão, com tantas correntes filosóficas, com tantas culturas, religiões diferentes, seitas, né, diferentes, que não, né, e muitas ideias, muitas coisas. Jesus fala sobre isso na Valtorta também, sobre a imparcial, essa realidade de uma bondade de Deus que permitiu que as pessoas que não querem ser cristãos, que não aceitam, né, a cruz de Cristo, que não aceitam o sofrimento, que não aceitam a ideia de um Deus Pai que castiga, né, e toda a realidade do Antigo Testamento, pessoas que não amam a Deus, que não amam esse Deus da Bíblia, que não aceitam a Bíblia, né, que elas possam ter outras realidades, né? Não estou dizendo que essas realidades vão levar ao céu, né? Mas Deus dá a liberdade, o livre-arbítrio, ele diz que ele nunca vai tirar esse dom da pessoa, né? Ela tem méritos próprios que ela pode conquistar se ela quiser, né? Ou viver dos méritos de Cristo. Então, o cristão é chamado a viver dos méritos de Cristo, mas até os próprios católicos não entendem essa mensagem e acabam querendo méritos próprios, porque os santos ensinaram sobre méritos próprios. E a igreja, durante muito tempo, ensinou sobre isso, porque baseou-se a santidade da vida de Jesus externa e não da vida interna de Jesus, porque não tinha sido revelada. Agora que foi revelada a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, a santidade da vida oculta de Jesus, ele revelou através das místicas desses últimos tempos. E aí é um convite para mergulhar nesse conhecimento, mas a igreja ainda está fechada, não está ainda aberta a esse conhecimento, né? Alguns padres só que estão ainda se inteirando desse assunto, são pouquíssimos no mundo inteiro. No Brasil não tem nenhum, claramente já, né, na internet falando disso, e está sendo um pouco complicado. Mas a gente vai caminhando e vamos
conseguir alcançar o objetivo dentro do tempo de Deus, como ele precisa que seja, né, dessa a forma mais correta, respeitando a liberdade humana, conduzindo o humano do jeito como ele sabe, com sua sabedoria, que a gente não entende. Ele é o único que sabe tudo, a gente não entende, então ele que vai conduzindo. A gente percebe pela sabedoria que ele também nos ilumina, que ele está preferindo nesse momento fazer mesmo uma grande bagunça para depois limpar a bagunça, né? Ele fala que vai vir para um momento de purificação muito forte através de uma iluminação universal das consciências, mas para trazer essa iluminação universal das consciências, parece que ele quer já separar o joio do trigo de uma certa forma, deixar os homens livres para eles acreditarem no que quiserem, né, abraçarem o que quiserem e se afirmarem na onde quiserem, para depois ele trazer essa iluminação da consciência de uma forma muito forte e dar a liberdade da pessoa, né, dela não se sentir totalmente coagida por Deus. Então é muito bonito de Deus a forma como ele não quer coagir de jeito nenhum ninguém, né? Ele sempre vai ser manso e suave, né? Um vento impetuoso que, né, que vem, mas com uma mansidão, com uma tranquilidade, sem querer coagir o ser humano de forma alguma. Então, quando chegar a iluminação das consciências, ele quer que esteja os seus eleitos preparados para isso, né? Que são aqueles que já estão ouvindo falar disso e estão se preparando, né? Sendo assim, partilhando de todas as formas sobre esse assunto, conhecendo mais sobre o aviso, sobre a iluminação. E ao mesmo tempo, esses outros que não querem saber de Deus, eles também têm tá tendo a liberdade de eles avançarem no conhecimento, né? E tudo mais, mas também está permitindo que na internet tenha intelectuais explicando sobre a história da igreja, explicando melhor sobre a doutrina, sobre a patrística, explicando sobre a história desde os primórdios da igreja, né? Muitas pessoas estão se convertendo e falando da sua conversão e depois explicando o que estão aprendendo na internet, com os materiais católicos, da doutrina católica histórica lá, né? Desde o começo, e que abraçaram a fé, muitos até evangélicos, protestantes, pastores protestantes que reconheceram a verdade na Igreja Católica por causa de estudar e ver as incoerências, né, das suas doutrinas antigas protestantes, viram a incoerência muito grande e aí viram a coerência da religião católica, da doutrina católica e preferiram a católica e estão seguindo e evangelizando as pessoas agora. E dizendo que como fazer para entender tudo isso, ajudando pessoas a entender. Então, muitas graças estão acontecendo no nosso tempo e é tudo Deus agindo poderosamente nessas conversões. E não é só protestante, é várias outras religiões também, de outras pessoas, espíritas também estão se convertendo à católica. Então, eu vou ler alguns relatos, vou ler alguns conteúdos aí do que está acontecendo na grande loucura destes tempos, né, narradas por um padre, a experiência de uma pessoa, né, que ela narrou que ela se converteu da nova era para o catolicismo, e também o que ela diz, né, tudo que ela encontrou de respostas e compreensão, e também vamos ver os obstáculos que Deus encontra para a purificação da vontade humana, para a purificação das pessoas. Né? Como o ego das pessoas é tão poderoso, o orgulho, o super-eu, o ideal do eu que está dentro das pessoas querem fazer com que elas, né, fiquem adorando a si mesmas, criando o seu próprio Deus pessoal, né, a sua própria religião pessoal. Então mistura um monte de coisa, cada um vai, né, na direção que acha que é mais interessante. Então vai ter muita conversa aqui. E Jesus quer falar também do livro do céu. Vamos ver, não sei quanto tempo que vai gerar, ou se vai ter 2 vídeos, ou mais de um vídeo sobre isso. Talvez não consiga falar tudo, mas ele fala que ele que dá trevas e a luz, né? Sou eu quem dá as trevas e a luz. Virá o tempo da luz. É o meu costume que minhas obras as manifesto por meio dos sacerdotes. Então, ele, né, falou para Luísa sobre isso. Eu sou quem dá as trevas e a luz, Jesus disse. O tempo da luz, virá o tempo da luz, e é meu costume que minhas obras as manifesto por meio dos sacerdotes. Beleza. Vamos ver mais o que ele fala sobre isso, sobre trevas, né?
Aí tem mais coisa aqui. Disse Jesus, voltando à fé. Para obter a fé, é preciso crer. Assim como a cabeça sem a vista dos olhos, tudo é trevas, tudo é confusão. Tanto que se quisesse caminhar, agora cairia em um ponto, agora em outro, e terminaria com precipitar-se de tudo. Assim, a alma sem fé não faz outra coisa que ir de precipício em precipício, né? Então, a pessoa que vai dar o testemunho de sair do New Age para o catolicismo, ela viveu isso, exatamente isso, né? Ela caiu de precipício em precipício antes de se tornar voltar a ser católica, porque ela nasceu numa família católica, mas não era católica verdadeira, né? É uma católica de IBGE, né? Como dizem. Então ele fala que para obter a fé é preciso crer. Assim como a cabeça sem a vista dos olhos, tudo é trevas, tudo é confusão. Tanto que se quisesse caminhar, agora cairia em um ponto, agora em outro, e terminaria com precipitar-se de tudo. Assim, a alma sem fé não faz outra coisa que ir de precipício em precipício, porque a fé serve de vista à alma, e como luz que a guia, a vida é eterna. Agora, de que é alimentada esta luz da fé? Pela esperança. E de que substância é esta luz da fé? E este alimento da esperança? A caridade. Estas três virtudes estão enxertadas entre elas, de modo que uma não pode estar sem a outra. Então, e essas virtudes só vêm através do batismo, tá? Então, a gente só recebe essas através do batismo e terminando a iniciação cristã. E com uma boa catequese, né? Então, sem uma boa catequese não vai adiantar. Eu sou a luz eterna, disse Jesus. O sol é uma sombra da minha luz. Mas vê onde me conduziu meu amor, em que obscura prisão estou, né? Porque ele está dentro do ventre materno. Não há nenhum raio de luz aqui. Sempre é noite para mim, mas noite sem estrelas, sem repouso, sempre acordado. Que pena, a estreiteza da prisão sem poder me mover minimamente, as trevas densas. Até o respiro por meio do respiro da minha mãe. Oh, como é cansativo. E além disso, acrescenta as trevas das culpas das criaturas. Cada culpa era uma noite para mim. As que, unindo-se juntas, formavam um abismo de escuridão sem confins. Que pena. Ó o excesso do meu amor. Fazer-me passar de uma imensidão de luz do céu, de amplitude, a uma profundidade de densas trevas tão estreitas, né? E de tais lugares tão estreitos, para até me faltar a liberdade de respiro, de me mover, tudo por amor das criaturas. Então, um Deus que estava no céu, né, infinito, dentro do ventre de Nossa Senhora. E ele falando que ali está muito escuro, que ainda pesa sobre ele as trevas das culpas das criaturas. Então, ele narrando sobre as trevas, né, que ele teve que passar por amor da gente, porque tudo que Jesus mais veio fazer por nós foi justamente enfrentar na pele dele, né, toda essa realidade das trevas do homem, né? Então, ele sofreu muito e ainda sofre na sua humanidade, que sofreu, mas é um sofrimento eterno, que se revive, que se repete, principalmente nos seus servos, que ele escolhe para poder, né, para poder serem vítimas hoje em nome dele, né? Então ele revive nas almas dos cristãos. E aí por isso que Paulo disse, né, para Paulo ele disse: "Por que me persegues?", né? Porque Paulo estava perseguindo e matando os cristãos e tinha esse interesse de matar todos. E Jesus veio falar: "Por que me persegues?", né? E Jesus estava sofrendo nos seus eleitos, nos seus filhos, né? Nos seus seguidores. Então ele não tinha mais como sofrer porque ele já estava ressuscitado e glorioso. Mas ele revive né, pela ação da Eucaristia, pela ação do germe da vida divina, né, que a gente já conversou, que foi estabelecida dentro da alma através do batismo, e pelos 3 sacramentos da iniciação cristã, nós temos acesso a essa vida divina de Deus em nós continuamente, através da Eucaristia que nós comungamos. E a graça da reconciliação também nos mantém unidos a Jesus, constantemente recebendo o seu sangue sobre nós, perdoando nossos pecados.
E, e tudo isso, né, para a gente poder viver a luz de Jesus nos guiando à nossa frente, né? Mas só que nós, quando sofremos, é Jesus sofrendo em nós, né? Então toda a humanidade cristã que sofre é Jesus ainda sofrendo na humanidade e sofrendo por cada um de nós, né? Por isso que os cristãos, se você vê, são pessoas muito sofredoras que, para seguir a Deus, passam por muitas provações e tribulações, como Jesus também passou. Então ele fala, né? Quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e me siga. Então é justamente, todos nós somos herdeiros da cruz de Cristo na terra e depois pela cruz vamos ser herdeiros também dos bens e das recompensas que Jesus conquistou para nós. A vida eterna e toda a felicidade do céu virá por termos carregado a nossa cruz, sermos fiéis, né? E colocando as nossas dores junto, a somar com a cruz de Cristo, conforme São Paulo nos orienta. Então, ele fala mais das trevas. Vamos ver o que ele mais fala aqui das trevas. Na minha igreja está representado todo o céu. Assim como no céu, uma é a cabeça, que é Deus, e muitos são os santos, de diferentes condições, ordens e méritos. Assim, na minha igreja, uma é a cabeça, que é o Papa. E até na tiara que rodeia sua cabeça está representada a Trindade Sacrossanta. E muitos são os membros que dessa cabeça dependem, ou seja, diferentes dignidades, diferentes ordens, superiores e inferiores, desde o menor até o maior. Todos servem para embelezar a minha igreja, e cada um segundo o seu grau. Tem um ofício que lhe foi dado, e com o exato cumprimento das virtudes, vem dar de si na minha igreja um esplendor odoroso, de modo que a terra e o céu ficam perfumados e iluminados, e as pessoas ficam tão atraídas por esta luz e por este perfume que é quase impossível não se render à verdade. Deixo-te a ti considerar aqueles membros infectados que, em vez de produzir luz na igreja, dão trevas. E quantos destroços fazem na minha igreja? Então, Jesus está vendo justamente o que está acontecendo na igreja hoje, situações de luz e de trevas, né? Quem conhecer a fundo vai ficar inebriado da verdade, vai ser atraído por esta luz, esse esplendor odoroso, mas aquele que olhar para as trevas vai ser contaminado pelas trevas de alguns membros, né? Então é muito certo, muito importante. E aí ele vai falar mais sobre isso. A minha palavra não é só a verdade, mas também a luz. E quando uma luz entra num quarto escuro, que faz? Dissipa as trevas e faz descobrir os objetos que há, feios ou belos, se estão em ordem ou em desordem. E do modo como se encontra esse quarto, julga-se a pessoa que ocupa aquela habitação. Agora, a vida humana é o quarto escuro. E quando a luz da verdade entra em uma alma, dissipa as trevas, isto é, faz descobrir o verdadeiro do falso, o temporal do eterno, assim que lança de si os vícios e se mete à ordem das virtudes. Porque sendo luz, minha luz santa, que é minha própria divindade, não poderá comunicar outra coisa que santidade e ordem. Portanto, a alma sente sair de si luz da paciência, de humildade, luz de caridade e mais. Se minha palavra produz em você estes sinais, por que você tem medo? Né? Então, ele está falando no começo das virtudes, da santidade humana. Falando primeiro no começo, no livro do céu, é justamente isso. Ele tem interesse de trazer à luz o que nós já temos de bom na igreja, que é a santidade humana. Não deixa de ser uma santidade. Ah, mas você fala tão mal dessa santidade humana. É porque a gente tem a santidade divina à nossa disposição. Então, eu não posso dar para você valor para a santidade humana se tem a santidade divina, que é milhões de vezes, não tem nem comparação de tão grandiosa e perfeita que é. Então, por isso eu tenho que fazer você entender. É santidade, as duas santidades. Todas vão levar você para Deus. Mas, para o céu. Mas tem um jeito de você louvar a Deus mais, você satisfazer a Deus mais, você pagar a Deus tudo que Deus fez pela humanidade, que é a santidade divina. Então, a santidade humana é uma santidade pessoal, né? Só pessoal, que você só consegue uma entrada, um passaporte para entrar no céu, só isso.
mas você não dá satisfação para Deus, tá? Você não dá glória para Deus. A glória que Deus vai receber só é você ter entrado no céu, só isso. Né? É muito grande para Deus? Sim, claro, você está escrito na palma da mão, seu nome está escrito na palma da mão de Deus. Você é muito valioso para Deus. Ele ter você no céu é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas só que ele gostaria de não só ter você no céu, ele gostaria de ter você no céu e você tendo voltado à finalidade para o qual você foi criado, que é devolver a Deus tudo o que ele te deu. Isso seria mais que perfeito. E é essa a oportunidade que Deus está trazendo através do dom de viver na vontade divina. Então, por que você vai negar essa graça? Se Deus está dando para você de graça. É de graça. Todos podem ter esse dom. Todos. Em qualquer condição. Desde que se tornem católicos. Porque eu acho que não tem, como eu já disse em outros vídeos, não tem como se tornar filho da divina vontade se não se converter à religião católica. Então, vai ter que ser católico. Eu acho que a iluminação das consciências, né, não vai coagir ninguém, mas vai trazer a verdade de que a verdadeira igreja é a católica. Então, quem se deixar conduzir, quem se deixar abrir pela iluminação das consciências vai acabar se convertendo também, né? Mas o que Deus está fazendo nesse tempo? Ele está permitindo que as pessoas tenham dúvidas sobre a sua religião, né? Ouvindo esses vídeos de conversão de pastores, de outras pessoas, de outras religiões para a Igreja Católica. Então, ele está permitindo um preparo de dúvidas no coração da pessoa, para quando vir a iluminação das consciências, a pessoa que é espírita, que já estava na dúvida, ela tenha certeza que vale a pena, né? Que agora, com a iluminação da consciência, ela tem certeza absoluta que é isso mesmo que Deus queria dela. Então, ela estava na dúvida, estava, né, na dúvida, balançando. E aí, com a iluminação das consciências, ela já cai de vez na rede da Igreja Católica. E aí, a partir da iluminação das consciências, vai trazer-se a verdade, né, de que tem uma santidade maior esperando por todos. E vai ser conhecido o livro do céu, e a serva de Deus, Luísa Picarreta, vai ser conhecido na terra inteira por todas as pessoas que estiverem aí, né, fruto dessa iluminação das consciências. Então, pensa, vale a pena mesmo, né? Vale a pena mesmo a gente acreditar, confiar em Deus, em tudo que Deus está produzindo. Vale a pena, né? Não tenha medo disso, não tenha dúvida, vale a pena, tá? Ele tá falando mais aqui das trevas, vamos ver o que ele vai dizer. Ele fala de membros doentes e membros saudáveis do seu corpo místico. Continua vindo, meu adorável Jesus, e desta vez o via no momento quando estava atado à coluna. Ele, desatendo, se lançava em meus braços, para ser compadecido por mim. E eu o estreitava e começava a arrumar-lhe os cabelos, todos com coágulos de sangue, a secar-lhe os olhos e o rosto, e ao mesmo tempo o beijava e fazia diversos atos de reparação. Quando cheguei às mãos, lhe tirei as correntes. Com suma maravilha vi que a cabeça era de Nosso Senhor, mas os membros eram de tantas outras pessoas, especialmente religiosas. E quantos membros infectados que davam mais trevas do que luz à igreja. No lado esquerdo estavam os que davam mais sofrimento a Jesus. Se viam membros doentes, cheios de chagas, com vermes e profundas chagas, outros que apenas ficavam unidos por um nervo àquele corpo. Como se doía, vacilava aquela cabeça divina sobre aqueles membros. Ao lado direito se viam aqueles que eram melhores, isto é, membros saudáveis, resplandecentes, cobertos de flores e de orvalho celestial perfumados com fragrâncias. E entre estes membros se descobria alguma que desprendia um perfume apagado. Esta cabeça divina sobre estes membros sofria muito. É verdade que havia membros resplandecentes que quase se assemelhavam à luz da cabeça, que a recriavam e lhe davam muita glória, mas eram em número maior os membros infectados. Jesus, abrindo sua docíssima boca, me disse: minha filha, quantas dores me dão estes membros, este corpo que você vê é o corpo místico da minha igreja, do qual me glorio de ser sua cabeça. Mas que cruel rasgo fazem estes membros neste corpo. Eles parecem estar se esgueirando entre eles para ver quem pode me causar mais tormento.
E ele disse outras coisas que eu não me lembro bem sobre este corpo, por isso põe um ponto. Então, olha só que coisa, né? Então, vamos lá. E Jesus vai falar mais, né? Sobre as trevas. Tem muita coisa, muito material aqui no livro dos céus sobre essa palavra trevas. Eu escrevi trevas e aí apareceu vários trechos onde se fala de trevas. Vamos ver aqui. Minha filha, estou aqui dentro de ti. Se queres reconhecer-te em mim e dentro de mim, vem reconhecer-te. Se vens em mim para te reconheceres, te porás em ordem. Porque em mim encontrarás tua imagem, feita por mim e semelhante a mim. Encontrarás tudo o que é necessário para conservar e embelezar esta imagem. E vindo a reconhecer-te em mim, reconhecerás também ao próximo em mim. E vendo como te amo a ti e como amo ao próximo, elevar-te-ás ao grau do verdadeiro amor divino. E tudo, dentro e fora de ti, as coisas tomarão a verdadeira ordem, que é a ordem divina para você e para o seu próximo. Mas se te queres reconhecer dentro de ti mesma, em primeiro lugar, não te reconhecerás verdadeiramente, pois te faltará a luz divina. Em segundo lugar, todas as coisas se encontrarão em desordem dentro de ti e contendem entre elas, né? Brigam entre elas. A miséria, a debilidade, as trevas, as paixões, os vícios e tudo mais. Será a desordem que você encontrará dentro e fora de ti, que não só farão a guerra a ti, mas também entre elas, para ver qual te faz mais mal. E imagina-te tu mesma em que ordem te porão ao próximo. E não só quero que te reconheças em mim somente, senão que se queres recordar-te de ti, deves vir a fazê-lo somente em mim. De outra maneira, se queres recordar-te de ti sem mim, farás mais mal que bem. Então a gente tem que se esvaziar de nós e nos reconhecer somente em Jesus. Então a gente tem que ler o livro do céu, reconhecer o que ele está dizendo ali sobre o que ele é, o que a humanidade dele criou para nós, como ele é, né? Tudo que ele é, nós temos que ver o plano original, né, de como Deus sonhou cada humano, né, que quer viver na divina vontade. E a gente tem que se abrir mão totalmente da nossa vontade humana. E quando a gente abre mão da nossa vontade humana, é justamente morrer. Nós morremos e zeramos a vida, né? Não temos mais nada de nós, não reconhecemos mais a nós mesmos como fonte de nada. A minha opinião não vale para nada. Eu vou começar a me revestir novamente, de novo, da palavra de Deus, através do livro do céu e através da catequese, para poder me firmar novamente nessa palavra que é a base de vida, né? Que é a base da minha vida. Eu preciso viver reconhecida em Deus. E aí o livro do céu vai me trazer uma nova ordem, uma ordem divina. E eu vou viver dessa ordem. Então eu vou zerar a minha vida, eu não vou mais querer pensar como eu pensava antes, eu vou abrir mão dos meus velhos pensamentos. Mas é possível? É possível. Vai acontecer um processo de purificação que a própria vontade divina vai começar em você. E ela vai mostrar para você, em circunstâncias, em contrariedades, as suas paixões que estão lá enraigadas, estão presas, né? Que são tendências presas no seu coração, que você às vezes nem percebe que tem de falhas. E aí até isso a divina vontade vai limpar de você, porque ela vai revelar, né, em você que você está sofrendo, está incomodada com alguma coisa, numa circunstância que Deus permite, uma palavra que incomoda, e você vai ouvir alguém, vai conversar com um sacerdote, um diretor espiritual, uma pessoa que está estudando junto com você, que tenha mais conhecimento, e você vai ter essa ajuda divina, né? E o próprio Espírito Santo também vai te orientando de dentro para fora, com certeza, para te dar essa luz e fazer você entender. Então, confie em Deus, né? Confie em Deus, que a jornada de purificação, ele vai tirar tudo de ruim se você der a vontade humana para ele. Às vezes é esse que é o problema de algumas pessoas, elas não entendem o que é dar a sua vontade humana para Deus. É justamente abrir mão de tudo que você é, de como você se conhece, de como você imagina, toda a sua história, praticamente você apaga da sua cabeça, né? Mas não tem como eu apagar a história da minha vida. Meu Deus, que absurdo, eu vou desvalorizar tudo que eu vivi, tudo com o que eu aprendi. Sim, você vai tudo, até a parte mais boa e santa das coisas que você aprendeu da forma. Tudo você vai ter que abrir mão, tudo para poder ter um novo pensamento
que vai ser iluminado pelo livro do céu. Meu Deus, como é possível? É possível. Uau! Uau, 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 uau. Então a gente vai falar sobre isso. Mas hoje a gente não está falando propriamente da purificação. Só estou falando que é necessário haver essa purificação e acredita que isso é possível. Vamos falar das trevas. Então hoje vamos falar das trevas, tá? Vamos ver o que Jesus fala mais. Minha filha, só as almas que vivem em minha vontade podem dar-me verdadeiras reparações e adoçar-me espinhos tão pungentes, porque vivendo em minha vontade se encontra em toda parte, e elas, encontrando-se em mim e em todos, descem nas demais criaturas e sobem a mim, e me trazem todas as reparações e me adoçam, e fazem mudar nas mentes, trevas em luz. Então você tem esse poder de fazer mudar as trevas em luz, tá? Isso é grandioso que Deus dá na divina vontade para a criatura que vai viver na vontade divina. O que mais? Vamos ver aqui. Que ele fala que da vontade humana é trevas e a divina vontade é luz. Tem aqui a geração dos filhos das trevas e os filhos da luz. Vamos ler esse pedaço. Filha do meu querer, por que pensas isso? Isso aconteceu também na criação. Quanto tempo não a tive em meu seio realmente formada? Vamos ver o que ela escreveu desde o início. Peraí, é o trecho do volume 1469. Estava pensando entre mim em tudo o que escrevi nestes dias passados e dizia: como é possível que meu doce Jesus tenha esperado tanto tempo para fazer conhecer tudo o que operava sua humanidade na divina vontade por amor das criaturas? Mas enquanto pensava assim, o meu sempre amável Jesus, fazendo-se ver com seu coração aberto, me disse: filha do meu querer, por que pensas isso? Isto aconteceu também na criação. Quanto tempo não a tive em meu seio realmente formada? E quando me pareceu bem, o pus afora. E quanto mais a redenção não tive em mim, e poderia dizer que o há eterno? No entanto, eu esperei muito tempo para descer do céu e cumprir a redenção. É meu costume em minhas obras. Primeiro as fecundo em germe, as formo em mim, e a tempo propício as ponho fora. Aliás, tu deves saber que minha humanidade continha em si duas gerações, os filhos das trevas e os filhos da luz. Vim resgatar os primeiros das trevas. Por isso paguei com meu sangue para mantê-los seguros. A minha humanidade era santa e nada herdou das misérias do primeiro homem das trevas. E se bem que era semelhante nas facções naturais, mas era intangível de qualquer mínimo defeito deles que pudesse obscurecer a minha santidade. A minha herança foi só a vontade do meu Pai, na qual devia desenvolver todos os meus atos humanos para formar em mim a geração dos filhos da luz. Olha, esta geração foi me dada para formar propriamente no colo da vontade do meu Pai celestial. E eu não poupei nem fadigas, nem atos, nem penas, nem orações. Antes estava no topo de todas as coisas que fazia e sofria, de maneira que a concebi em mim, a fecundei e a formei. Eram propriamente eles os que o Divino Pai com tanto amor me haviam confiado. Era a minha herança predileta que me foi dada, os filhos da luz, na Santíssima Vontade Suprema. Agora, depois de ter conhecido os bens da redenção, como quero a todos salvos, tanto os filhos das trevas, junto com os filhos da luz, dando-lhes todos os meios para eles de que se necessitam, passo a fazer conhecido que em mim há outra geração que devo fazer sair, meus filhos que devem viver no divino querer, e que em meu coração tenho preparadas todas as graças. Todos os meus atos internos feitos no âmbito da vontade eterna é para eles. E estes esperam um beijo dos seus atos, sua união, para dar-lhes a herança da vontade suprema. E como eu a recebi, quero dá-la a esses filhos da divina vontade, para fazer sair de mim essa segunda geração, a dos filhos da luz. Se minha humanidade não desse esta herança que possuía, isto é, a divina vontade, a única coisa que eu amava e que me dava todo bem, teria sido incompleto o meu descer
a terra. Não poderia dizer que dei tudo, mas teria reservado para mim a maior coisa, a parte mais nobre e divina. Vê agora como é necessário que meu querer seja conhecido em todas as suas relações, nos prodígios, nos efeitos, no valor que eu fiz neste querer para as criaturas. O que elas devem fazer, para poder sair das trevas e vir para a luz. E isto será um potente imã para atrair as criaturas, para fazê-las receber a herança da minha vontade e fazer sair em campo essa geração dos filhos da luz. Sê atenta, minha filha, tu serás a porta-voz deles, a trombeta para chamá-los a reunir essa geração tão predileta minha e tão suspirada por mim. Então é muito grande. Então, os filhos das trevas são da vontade humana que receberam a redenção para saírem das trevas e virem para a luz, né? E é uma jornada. E agora essa jornada acontece finalizada para muitas pessoas no céu, né? Depois que chegam no céu, ou para quem está na terra que conhecer o dom da divina vontade, tá? Então, na terra tem que ter o dom da divina vontade para ser filho da luz. E no céu, é a pessoa que já morreu e foi salvo, já passou pelo purgatório e alcançou o céu, é filho da luz no céu. Então, é duas formas que acontecem para chegar nesse patamar, né? Então, aqui o trecho 16:13, a vontade humana é trevas e a vontade divina é luz. Vou ler tudo. Estava a meditar no santo querer divino e o meu doce Jesus, a apertar-me a si, começou a rezar junto comigo e depois me disse: minha filha, a vontade humana cobriu de nuvens toda a atmosfera, de modo que densas trevas pairam sobre todas as criaturas e quase todas caminham mancando e tateando. E cada ação humana que fazem sem a conexão da vontade divina aumentam as trevas e o homem se torna mais cego, porque a luz, o sol da vontade humana, é a divina vontade. Tirada esta luz, luz não há para a criatura. Agora quem obra, reza, caminha, etc., em meu querer, se eleva acima destas trevas. E conforme trabalha, reza, fala, assim, rasgando estas densas nuvens, manda raios de luz sobre toda a terra, de despertar a quem vive sob sua vida na vontade humana, e prepara os ânimos para essa pessoa receber a luz, o sol da divina vontade. Por isso, tenho tanto interesse de que você vive em meu querer, para que prepare um céu de luz, que enviando contínuos raios de luz, venha limpar este céu de trevas, que a vontade humana formou sobre a terra, sobre a cabeça de todos, de modo que, possuindo a luz da minha vontade, possam amá-la e meu querer amado possa reinar aqui sobre a terra. Então, gente, vamos lá. Beleza. Vou começar a pegar o vídeo do padre e comentar o que ele disse, tá? Então, vamos lá. E aí, eu vou comentar na divina vontade. Ele fala que vamos nos situar no que chama agora de loucura moderna. Ou, se nós quisermos dizê-lo de um modo um pouco menos, é por assim dizer direto, quais são as limitações que caracterizam e está conseguindo acontecer. E se nós pudéssemos dizer de um modo um pouco mais direto, aliás, um pouco menos direto, quais são os vícios de percepção que entraram e os ruídos da percepção que entraram em nossa mentalidade moderna e que talvez, não digo talvez, eu digo com certeza, condicionam de tal modo a nossa forma de pensar que nós não conseguimos entender hoje a realidade ou nos dissociam dela, o que é característico da loucura. É um louco, um sujeito que não tem um relacionamento correto com a realidade. Então, por exemplo, ele está vendo coisas, ou ele está exagerando aquilo que vê, ou ele tem respostas desproporcionais aos estímulos externos. Isso é um louco. Então, o que a gente quer dizer quando a gente fala de loucura moderna é que estamos precisamente querendo falar é que existe um tipo de inversão da percepção humana que faz com que as pessoas enxerguem a realidade, por assim dizer, de ponta cabeça. Né? Jesus fala isso no livro do céu, realmente, o ser humano está tão nas trevas que é como se ele andasse de ponta cabeça, arrastando a cabeça no chão e não enxergando mais o horizonte. Jesus fala isso mesmo. Tem um trecho que ele fala dessa realidade da cabeça, né? Qual é a origem disso? Ou se nós pudéssemos rastrear como isso aconteceu, de onde isso apareceu, partiu,
né, da vontade humana, desde Adão, tá? Desde Adão. E qual é a matriz desse engano? E eu sempre gosto de começar fazendo em uma espécie de discurso histórico. Então, vamos falar, né, que é o Adão. É o Adão, né? É o Adão que traz as trevas, né? Vamos dizer assim, ele que trouxe as trevas para a terra no pecado original. Então, não tem história, né, antes de Adão, né? Então, é sempre importante. Então, vamos ler outra parte aqui, se ele fala do Adão. Peraí, vamos ver se ele fala do Adão. Ele fala que minha filha, como é belo o nascer do sol, como muda toda a natureza. Investi-la com sua mesma luz dá a cada uma das coisas os efeitos para fazê-las produzir o bem que contém. Mas para fazer isso, a luz deve investir, tocar, plasmar, penetrar tão fundo para lhes dar os golpes da luz para infundir a vida do bem que devem produzir. Assim, se as plantas, as flores, o mar não se fazem investir pela luz, a luz estaria para eles como morta, e eles ficariam sob a opressão das trevas, as quais lhes serviriam de tumba para enterrá-las. A virtude das trevas é dar morte. A virtude da luz é de dar vida. Assim que se não fosse pela luz do sol, da qual todos dependem, e pela qual têm vida todas as coisas criadas, nada haveria de bem sobre a terra, mas bem seria espantosa e horrível ver a terra. Por isso a vida da terra está ligada à luz. Então, vamos só que eu não achei aqui o trecho que Jesus fala. Deixa eu ver se eu acho aqui. Separou-se. Separou-se. Vamos ver se eu acho aqui. Eu vou lendo aqui, daí se eu achar o trecho que fala a história do pecado no livro do céu, a gente traz, tá bom? Então ele fala assim, como isso aconteceu? De onde partiu isso e qual é a matriz desse engano? E eu sempre gosto de começar fazendo uma espécie de discurso histórico, porque é veritas. É filha temporis, a verdade. É filha do tempo, né? E a gente precisa ver um pouco de como se desenvolveu. Digamos, esse erro de procedimento, até que produzisse esse resultado que nós temos nos nossos olhos. E se nós pudéssemos rastrear, nós chegaríamos ali ao final da Idade Média. Não é, na verdade, né? Ele está dizendo que a Igreja Católica chegou em algum momento a viver em plena luz, né, da realidade. E aí, depois de um tempo, a Idade Média aconteceu, as revoluções francesas e algumas coisas, aí voltou a esse pensamento de trevas. Não, nunca se saiu as trevas do homem. O que estava acontecendo é que entrou dentro da igreja a contaminação através da política. A igreja começou a se contaminar pela política, né? E começou a querer agradar os homens, e aí começou que entrou também dentro da igreja uma corrente de trevas que já existia, porque a igreja é pecadora e santa, não é, nunca foi plenamente santa, sempre teve vontade humana, sempre teve algumas irrealidades dentro da igreja, muitas heresias, muita luta, né, dos padres da igreja desde o princípio. Agostinho lutou muito contra heresias, que era a vontade humana na igreja, né? Os primeiros padres da igreja lutaram muito contra a heresia, que era trevas dentro da igreja. Então, Jesus mesmo tinha trevas dentro do grupo dos apóstolos, que era o Judas Tadeu. São Judas Tadeu não existe. São Judas Tadeu existe, mas Judas Iscariotes, que eram as trevas dos apóstolos. Então, dentro do próprio grupo ali já tinha um filho das trevas, que era Judas. Então, desde sempre Jesus quer mostrar pra gente que nunca ficou a igreja sem ter uma ovelha podre. Sempre teve a vontade humana na igreja e trevas na igreja, né? Pensamentos humanos que prevaleciam acima da luz, né? Tinha luz e trevas. Então sempre teve, o homem estava caminhando, seguindo Jesus, que é luz, mas sempre também se deixava levar pelos seus próprios pensamentos, sentimentos próprios, que sempre é doentes, da sua vontade humana, que colocavam dúvida em muitas coisas, e desde sempre, sempre, sempre aconteceu, né? Essa realidade. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, aqui, vamos ver aqui. Vai falar sobre Adão. Vamos ler. Continuava pensando sobre a vontade divina e nos graves males da vontade humana.
E como esta, sem a vida do Fiat, está sem guia, sem luz, sem força, sem alimento. Ignorante, porque não tem o mestre que lhe ensina a ciência divina. Assim que sem a divina vontade, a criatura nada conhece do seu Criador e pode-se dizer que é analfabeta. E se conhece alguma coisa, até na igreja, são apenas as sombras, né? Ou qualquer vogal, mas não com clareza, porque sem a divina vontade não há luz, senão sempre noite. Aí você falou assim, então na igreja não tinha vontade divina? Tinha, mas eles faziam a vontade divina, né? Através da humanidade de Cristo, né? Através da palavra divina, a palavra da Bíblia, das Sagradas Escrituras, tinha aí uma ponta de luz que eles tinham que ficar firmes nessa luz, seguindo a cabeça de Jesus Cristo, se reconhecendo em Jesus. Enquanto eles andavam assim, eles estavam vendo sombras da divindade, sombras, né? Esse era um germe que estava ainda, né, começando a ali germinar e crescer, porque começou a igreja lá no comecinho. E aí hoje, essa árvore tá um pouquinho maior, tem alguns frutos, né? Tá indo por muita humildade, por muitas virtudes praticadas, por muita guerra, né, contra si mesma, contra a sua própria humanidade, muita luta, mas ainda, né, mas tá uma árvore que tá com folhas, né, como ele disse, os membros estão muito infectados, então tem membros dessa igreja que tem um lado totalmente infectado. Jesus já leu, a gente já fez a gente ler sobre a árvore da igreja, como que tá, né? Pode-se dizer que é analfabeta e se conhece alguma coisa são apenas as sombras ou qualquer vogal, mas não com clareza, porque sem a divina vontade não há luz, senão sempre noite. Eis a causa de que Deus se conhece tão pouco, que de Deus se conhece tão pouco, é verdade. A linguagem celestial, as verdades divinas não são entendidas, porque não reina como vida, nem como ato primeiro a divina vontade. Então é muito difícil. Você vê que a igreja caminha tropeçando, constantemente tropeçando, sempre se batendo em heresias, sempre tendo que lidar com isso, e é muito chato, né? Então, sempre tropeçando. Tá na luz, mas ao mesmo tempo tropeça, né? Então, é sombras de luz. Eis a causa que de Deus... E aí você fala assim, nossa, Lins, você não pode falar isso da igreja. Olha só quantas pessoas estão se convertendo através dessa luz, né? Por mais pequena que seja, pois é uma luz muito poderosa que, pelo menos, a pessoa tropeçando, ela caminha. Imagina se não tivesse essa luz é só na igreja católica, não tem em outros lugares. Em outros lugares, as pessoas estão no abismo, estão caindo nos erros. Estão presas a erros protestantes, espíritas, né, budistas, todo tipo de religião maluca que aparece aí, New Age, todas as outras seitas que surgiram, todas as correntes aí indianas, tudo é precipício. Tudo são precipícios. Então, só Deus na causa o que está acontecendo na Terra. Por isso que a Terra está uma confusão que está acontecendo toda, né? Essa loucura toda. Porque sem a divina vontade não há luz, senão sempre noite. Então a gente caminha à noite, gente, que né, com uma vela acesa, né? E aí a vela, né, a gente tropeça às vezes, não dá para ela iluminar todo o caminho, não tem um sol. Gente, mas e a Eucaristia, Aline, e tal? É Jesus que tá falando, enquanto tem vontade humana, não tá a divina vontade reinando na igreja. Senão, Jesus tinha falado para Luísa Picarreta. E ele falou que os santos não viveram na divina vontade. Eles fizeram a vontade divina segurando a velinha, segurando a vela. Então é isso que ele fala, tá? Desculpa, mas por mais dolorido que seja ouvir isso, a Luísa também ouviu, os padres que leram o livro do céu também ouviram isso. E eles aceitaram. Por que você não vai aceitar? Né? Você não pode idolatrar a igreja acima da verdade, tá? Não pode. Tem que acreditar e entender por que o mundo tá do jeito que tá. Tá ruim, não tá bom. Se tivesse uma luz muito forte dentro da igreja católica, a gente não estaria essa confusão que tá no mundo. Então, acorda. Enquanto é tarde, acorda, por favor. Abre os olhos, tá? Porque você tá idolatrando a igreja, se apegou à luz da vela e acha que é suficiente. Não é, gente. Não é. É uma luz muito boa a vela, mas não é a luz do sol divino, né? Da divindade de Cristo reinando plenamente, com a divina vontade dele. Não é. Então, aceita, né, essa realidade. Tem muito mais esperando por nós, né? Então a gente tem que abraçar essa novidade que Deus está trazendo,
Não é mentira o que eu estou dizendo. O livro do céu está aí para provar. Ele é aprovado pela igreja. Ah, mas eu fui falar com meu padre e meu padre nunca ouviu falar do livro do céu. Porque a igreja católica no Brasil está sendo governada pela teologia da libertação. Então a gente tem que ter paciência com isso. É uma realidade. O que a gente pode fazer? Nós amamos os nossos bispos, mas eles estão, muita maioria deles, fechados plenamente pela teologia da libertação. Então, a gente tem que ter muita paciência com o Brasil. Se você esperar que o Brasil, que os padres do Brasil acordem com essa teologia da libertação, esses dias a gente viu um desabafo de um padre no canal Católicos de Verdade. E ele dizendo que ele não pode nada, não tem voz nem vez, porque os bispos estão massacrando eles. Se eles começarem a falar contra o marxismo, eles já são colocados numa igreja pobre, pequena, que não dá para fazer muita coisa. Então, assim, desculpa, filho. Acorda para a vida enquanto é tempo. Eis a causa de que Deus se conhece tão pouco, a linguagem celestial, as verdades divinas. Nossa, mas a gente tem Santa Catarina de Sena, tem tantos doutores da igreja que ensinaram coisas tão grandiosas. Como você pode dizer que a gente só tem uma vela acesa? Você vê? Eu posso falar. Parecia-me ver a vontade humana frente à minha mente, como morrendo de fome. Esfarrapada, idiota, toda manchada, vacilante e envolta em densas trevas. E como não está habituada a viver de luz e a olhá-la, cada pequena luz de verdade que eclipsa a vista, a confunde e se cega demais. Tá vendo? Oh, como há que chorar sobre a grande desventura da vontade humana, sem a divina. Parece que lhe falta a vida do bem e os alimentos necessários para viver. Mas enquanto isso pensava, meu celestial Mestre Jesus, fazendo-me sua breve visita, me disse. Então, uma das coisas que Jesus ele quer falar para mim, assim, sempre ele me lembra dos erros maiores, por exemplo, São João da Cruz, né? Da doutrina São João da Cruz sobre a purificação. Por mais perfeita que você acredite que seja essa doutrina de São João da Cruz, da Santa Teresa d'Ávila, mas você vê que eles não têm a luz perfeita. Eles basearam somente nas virtudes da vida exterior de nosso Senhor Jesus Cristo, e não na vida interior, porque eles não tinham a informação interior, né? Então, tudo que eles enxergavam era exterioridades, atitudes exteriores. Então, o silêncio, eles entendiam que o silêncio que Jesus falava de entrar no quarto e fazer silêncio era realmente entrar numa cela fechada ou numa capela e ficar em silêncio, sem nenhum barulho, né? Nenhum barulho nenhum, e ficar ali rezando horas e horas e horas, lendo os escritos ali de conhecimentos divinos da pessoa de Jesus, da palavra de Deus, e tentar reconhecer as atitudes da mansidão de Jesus, da caridade de Jesus, da obediência de Jesus, e tudo externamente. Então tem um trecho no livro do céu que ele fala sobre isso, que os primeiros santos viveram das minhas atitudes exteriores, da minha vida exterior. Agora, os filhos da divina vontade vão viver das minhas atitudes interiores com o Pai, como eu reparava o Pai, como eu fazia as minhas orações internas para o Pai. E é isso que eu vim revelar para vocês, tá? Então, é muito importante entender. Então, por isso falta muita coisa. Eles só falam de atitudes externas, de virtudes externas, de ter que obedecer, de ter que ser humilde, de fazer o serviço mais difícil na igreja, de se achar uma Madre Teresa de Calcutá, um São Francisco de Assis, né? Mendicante, assim, ou se não for mendicante como eles, de sair na rua e vestir um hábito de mendicante, você ser humilde intelectualmente e ser obediente ao diretor espiritual, porque daí você mostra que você é obediente a um diretor, alguém que vai te dirigir, isso mostra que para você é uma atitude externa clara, daí você fala para todo mundo que você tem um diretor espiritual X tal, então só assim que você acredita que você tem chance de ir para a santidade. A Santa Faustina mesmo, ela ouviu falar sobre diretor espiritual e ela ficou brigando com Jesus porque queria um diretor espiritual, que queria, não acreditava plenamente que Jesus era o suficiente. E aí ele não podia, né, forçar a natureza da Santa Faustina para ela ficar com ele como diretor dela, né? E aí ele deu para ela o diretor espiritual para ela poder não falar que aquilo que ele estava ensinando para ela era mentira. Então, né, conversei muito com Jesus sobre Santa Faustina, porque foi ela que abriu, né, as portas do meu coração junto com Jesus, né? Jesus através dela que veio me trazer de volta
a uma vida interior profunda. Então, eu conversei muito sobre essa realidade do diretor espiritual, que ela falava, tem que ter diretor espiritual, mas é porque ela ouviu isso demais da igreja, né? De São João da Cruz, de outros influências, que daí não é apegado ao humano, ao terreno. E Jesus fala que não tem nada humano e terreno que possa trazer luz para você. Né? Essa pessoa é limitada, ela tem uma visão limitada, ela tem opinião humana, ela se preza de coisas externas, só de virtudes exteriores e não é a santidade que Deus deseja, né? Então foi difícil para Jesus conseguir coordenar essas pessoas. Aí ele pegou a Luísa Picarreta de jeito, né? Que teve que tirar ela do corpo, sério, teve que tirar ela a alma do corpo, né? Para poder conseguir convencer ela de dar toda a atenção só para ele, ouvir só dele as informações, escrever tudo que ele iluminou a mente dos padres, né, sobre isso e deixou os padres, né, deixar ela escrever o que ela estava ouvindo de Jesus e ela começou e os padres também ficaram confusos com muita coisa que Jesus perguntou para ela e ela teve que ter as respostas de Jesus na ponta da língua, depois perguntar e Jesus esclarecia que é uma bênção e os padres ficavam tranquilos ou Jesus tinha que fazer alguma coisa acontecer externamente para provar para eles. Então foi muito incrível o trabalho que Jesus dedicou a Luísa Picarreta para resolver esses problemas aí, né, que a igreja, né, sofre, né, que os padres na sua intelectualidade têm dificuldade, né, para poder aceitar. Então parecia-me ver a vontade humana frente à minha mente, como morrendo de fome, esfarrapada, idiota, toda manchada, vacilante e envolta em densas trevas, e como não está habituada a viver de luz e a olhá-la, cada pequena luz da verdade lhe eclipsa a vista, né? A confunde, a pessoa fica confusa com as verdades e se cega demais. A pessoa, Jesus mostra para mim, a pessoa quando ela ouve uma verdade, ela fica lá o tempo todo contemplando aquela verdade e tenta ver com a sua cabeça humana a verdade. E daí ela deixa Jesus falando sozinho e vai meditar aquela verdade que ele trouxe. Mas ela começa a enfeitar aquela verdade com o conhecimento humano baixo da terra, vendo exterioridades nessa verdade. Né? Eu até falo com Jesus, Jesus, será que eu não faço a mesma coisa quando eu dou exemplos da minha vida humana, falando da divina vontade? Porque se eu estiver fazendo alguma coisa errada e vendo trevas e misturando a luz com as trevas, me mostra, me perdoa, me ajuda, cura-me, Senhor, para que eu não faça a mesma coisa que os outros estão fazendo. De viver na luz e eclipsada a verdade, né? Aí por isso Jesus me pede, leia bastante o livro do céu, leia bastante o livro do céu, fica mais fixa no livro do céu do que em você, né? E quando eu trouxer na sua mente um exemplo, você fala o exemplo, mas é tudo parábolas que vão iluminar mais, que como eu falava, você vai falar. Então aí eu acreditei que eu poderia, né, não misturar a vontade humana com a vontade divina. E aí eu acreditei que estava fazendo o trabalho, mas do jeito como Jesus queria. Pedi muita vontade e peço até hoje para Jesus, me ajuda, porque não é fácil. Realmente a verdade da luz faz a gente ficar mais cego às vezes, quando a gente mistura a sua verdade com a nossa mentalidade humana, né, material, e querendo ver a sua verdade misturada com a verdade humana, exterior da terra, não dá certo. E ao mesmo tempo o Senhor tem que me ajudar a ver, né, nas coisas, a sua pessoa, o seu jeito, a forma como o Senhor está regendo todas as coisas, que a criação não me atrapalhe, mas me ajude, né? Que tudo o que o Senhor mostra da vida humana, da criação, da natureza humana, foi o Senhor que planejou interiormente, que eu consiga ver abaixo de tantos obstáculos de trevas a verdade que está, né, dentro de cada um, que eu consiga entender. Então eu peço muita ajuda para Jesus, tá? Muita ajuda todos os dias, peço muito mesmo. E tenho paciência comigo mesmo, com a minha pequenez, com a minha, né, debilidade humana, tenho muita paciência e confio em Deus que é permanecer. Permanecer, permanecer, permanecer e não parar, né? Então cada pequena luz de verdade lhe eclipsa a vista, a confunde e se cega demais. Ó, como há que chorar sobre a grande desventura da vontade humana, sem a divina, parece que lhe falta a vida do bem e os alimentos necessários para viver. Mas enquanto isso pensava, meu celestial mestre Jesus, fazendo-me sua breve visita, me disse: Minha filha bendita, é tão grave fazer a própria vontade, né? E tanto que eu vejo pessoas ensinando a divina vontade e elas ensinando a divina vontade para ficarem famosas com a divina vontade, né? Para serem conhecidas, para se mostrarem mestres, para se mostrarem, né,
E aí eu falo para Jesus, Senhor, se eu estiver fazendo a mesma coisa, Senhor, por favor, me mata agora mesmo, né? Me leve embora dessa terra antes de eu começar a fazer isso. E Jesus vai me ajudando a, né, a não me aparecer, a me desligar, e também não ficar tão presa nessa preocupação também, ao mesmo tempo, ficar em paz. Mas ele fala assim, não, você não tá fazendo isso, né? Eu não tô deixando você fazer isso. Você continua sendo uma pessoa que corrige as pessoas, você é bruta, às vezes nessa correção até agressiva, firme, né, no que eu tô dizendo, e isso as pessoas não gostam, né? Você não fica, assim, se achando melhor a ponto de só você falar e as outras pessoas só fazer perguntas, não. Você deixa as outras pessoas também serem iluminadas por mim e também partilharem como elas entenderam. Então, enquanto você estiver seguindo essa receita, né, que eu dei para você, você se mostra humilde e entendedora de que todas as pessoas são como você, capazes de serem orientadas por mim pela divina vontade. E você fica o tempo todo convidando as pessoas a entrar na divina vontade, para que elas possam, né, ser canais da graça também. E você ouve a partilha delas, você deixa que eu ilumine você através delas, né? Você não fica essa coisa, só eu que sei. Então, isso mostra o humano na pessoa, o egoísmo, mostra o orgulho, mostra um monte de arrogância e outras coisas mais, né? Da vontade humana e das trevas do humano, a pessoa, né, usando das verdades do fiat divino para poder se promover a si própria e se firmar somente, confiar só em si mesma, como se só você mesma soubesse falar da divina vontade. Então, eu vejo algumas pessoas na internet falando da divina vontade e elas não confiam nas pessoas. Então Jesus falou assim: você já confia. Você confia e você deu o seu canal para várias pessoas fazerem vídeos, você aceita a partilha das outras pessoas, você deixa que as outras pessoas também comuniquem, né, a vida divina que está nascendo, que está crescendo dentro delas, e você me deixa falar através delas. Isso mostra que você está me entendendo e que você não está sendo arrogante, orgulhosa, né? Não está misturando a minha verdade com a vontade, a sua vontade humana, que sempre quer o bem próprio, que sempre quer aparecer e se achar melhor que os outros, né? Então sempre tem essa realidade. Então, aí essa pessoa fica nas trevas, porque eu não vou iluminar a pessoa plenamente se ela não confiar em mim, né, plenamente, não se abandonar na minha vontade e não seguir as minhas orientações, né, e não ter a vontade divina, né, que é universal e quer abrir a vida a todos. Enquanto essa pessoa ela quer ser divulgadora da divina vontade, beleza, quer ser uma divulgadora, mas só ela que conhece, só ela que sabe, e ela só responde perguntas para os outros, ela é soberba. Tem soberba aí, né? Tem interesses, tá? Tem interesse humano aí no meio, tá? Ah, como há que chorar sobre a grande desventura da vontade humana sem a divina? Parece que lhe falta a vida do bem e os alimentos necessários para viver, né? Ele fala assim que a pessoa faz as outras pessoas serem presas a ela. Isso Deus não gosta. Ele não gosta. Ela se coloca no lugar de Deus. Tem até um trecho do livro do céu que ele detesta que os padres façam isso e ou essa pessoa faça isso, né? Que pessoas se coloquem como portadores de Deus e através delas que elas vão alcançar o dom da divina vontade. Sabe? Tipo assim, é perigosíssimo. A pessoa parece que ela não faz isso assim diretamente, falando só eu, vem até mim. Não. Ela não faz isso. Ela simplesmente só se comporta dizendo eu que sei e eu vou visitar os países, vou começar a dar aula e vou tirar as dúvidas de vocês. Vocês não sabem nada e eu sei muito mais que vocês. Isso não presta, tá? Isso não presta. Isso não é lógico, isso não tem lógica, tá? Então é muito importante entender isso. Deixa eu pegar água aqui. Então vamos lá. Vamos lá, lendo. Minha filha bendita, é tão grave fazer a própria vontade que seria um mal menor se a criatura impedisse o curso do sol, do céu, do vento, do ar, da água. E apesar de que impedindo este curso, aconteceria tal desordem e terror que o homem não poderia viver mais. Não obstante,
Este grande mal seria nada frente ao grave mal de fazer a própria vontade, porque com isto impede o curso não às coisas criadas, mas ao seu próprio Criador. Adão, ao subtrair-se de nossa vontade, deteve o curso dos dons que devia dar à sua amada criatura. Se tivesse podido, teria forçado Deus à imobilidade. É muito sério, gente, tá vendo? Nosso ente supremo, ao criar a criatura, queria estar em correspondência contínua com ela. Queria dar agora um dom e agora outro. Queria dar-lhe tantas belas surpresas jamais interrompidas. Enquanto faz sua vontade sem falar, diz ao seu Criador: retira-te! Não tenho onde pôr teus dons. Se tu me falas, eu não te entendo. Suas surpresas não são para mim, eu basto a mim mesmo. Então, o Adão entendeu desse jeito. E com razão diz isto, porque sem a minha vontade, que é a sua vida primária, perdeu a vida e a capacidade onde colocar meus dons, de compreender nossa linguagem celestial, e se fez estranho a nossas mais belas surpresas. A criatura, ao não fazer nossa vontade, perde a vida divina. Perde a vida divina. O ato mais belo, mais interessante, mais necessário de sua criação e do como foi criado por Deus. Eis por que razão, assim que o homem se subtraiu de nosso fiat, através do pecado original, se desordenou de modo que a cada passo vacilava porque se separou, rejeitou o ato vital de sua vida. E do ato estável e permanente que devia viver com ele como uma só vida, qual é a nossa divina vontade. De modo que nos sentimos imobilizados pelo homem, porque queremos dar e não podemos. Queremos dizer coisas a ele e não nos entende. E como se de longe fizéssemos ouvir os nossos lamentos dolorosos com dizer-lhe: ó homem, basta, volta a chamar em ti aquela vontade que rejeitaste. Ela não toma em conta os teus males. E se a chamas, está pronta a tomar posse e a formar seu reino em ti, reino de domínio, de paz, de felicidade, de glória, de vitória para mim e para ti. Não queiras ser mais escravo, nem viver no labirinto dos teus males e misérias. Assim eu não te criei. Se não te criei, rei de ti mesmo, rei de tudo. Por isso chama a minha vontade comovida e te fará conhecer sua nobreza e a altura de seu posto, em que foi posto por Deus. Oh, como ficarás contente e contentarás o teu Criador. Depois disso ele disse: minha filha, portanto, só sente a verdadeira vida em si quando entra em minha divina vontade, porque nela a criatura vê com claridade o seu nada. E como este nada sente a necessidade do todo, isto é, daquele que é atrás do nada para viver, e conforme se reconhece, o todo se enche de si. Este nada sente a verdadeira vida, encontra-se em contato imediato da santidade, da bondade, potência, amor e sabedoria divina. Reconhece em si a potência da obra criadora, sua vida palpitante e a necessidade extrema desta vida divina. De outra maneira, sente como se em si não houvesse vida. É só a minha vontade que faz reconhecer seu verdadeiro nada à criatura. E a este nada vai infundindo o seu alento continuamente para manter sempre acesa a vida divina nela, para fazê-la crescer como obra digna de nossas mãos criadoras. Pelo contrário, sem nossa vontade, a criatura se sente como se fosse alguma coisa. Tá vendo? E daí ela não entende que ela é um nada. E tem que esvaziar de tudo. Eu não falei que você tem que esvaziar de todos os seus pensamentos, de todas as suas convicções? Acabou sua vida. Então você tem que voltar ao nada, zero, 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 zerar tudo. Senão, o todo fica para fora, né? E se você se acha alguma coisa, o tudo fica fora do nada. Então, Deus não consegue penetrar em você, porque você já está cheio de si, né? Depois continuava meus atos na divina vontade, e minha pobre mente se perdia na multiplicidade de suas obras, as quais corria em busca do homem para abraçá-lo, e alinhar-se a ele para defendê-lo, emprestar-lhe todas as ajudas, felicitá-lo e fazê-lo sentir seus amorosos lamentos, suas notas dolorosas até o fundo do coração. Porque enquanto Fiat Divina em tudo o que faz busca o homem, quer encontrá-lo, amá-lo, e ele em seus atos não procura, não circunda, nem o faz ouvir suas notas amorosas, nem seus doces lamentos por amar aquele que tanto o amou e a quem deveria amar. Agora, enquanto me perdia em suas obras divinas, meu doce Jesus me disse novamente: minha filha, todas as nossas obras extras, externas, foram feitas e serão feitas apenas para as criaturas, e a nossa finalidade é só para elas, porque nós não temos nenhuma necessidade de nada. Por isso, no agir que fazemos, brilha em nosso ato a criatura humana. Corre nesse ato como finalidade de nosso agir. E como no efeito de cada ato, a causa que nos move a agir é a criatura humana.
É para ela que trabalhamos. Por isso, em todas as nossas obras, o primeiro posto é ocupado pelo homem. Brilha e corre em nosso ato. Por isso podemos dizer: tu estavas conosco quando estendíamos o céu e o formávamos. O sol, naquele azul e naquela luz, te dávamos o lugar de honra e tu corrias neles. Em cada ato do verbo divino sobre a terra, em cada pena sofrida por ele, em cada palavra dita, tu tinhas teu posto central e corrias neles como propriedade tua. Agora não dávamos à criatura em nosso ato posto para fazê-la estar inutilmente e para fazê-la correr, né, nesses atos quase vadiando. Não, não, não. O ócio não fez santo nenhum. O colocávamos em nossos atos para que dentro deles pusesse seus atos. O nosso devia servir como modelo, como espaço para colocar dentro, com mais segurança, os seus atos. Também nós trabalhamos, amar é trabalhar, e nosso trabalho, como é amor, é constante, vivificante, criante, sustenta tudo e a todos. Por isso, apesar da criatura ter o seu lugar em nossas obras, quantas obras nossas se veem vazias dos atos das criaturas. Aliás, nem sequer os conhecem e vivem como se nada lhes tivessem dado. Por isso, nossas obras têm uma dor e chamam incessantemente aquela que, enquanto tem seu posto nelas, não se serve delas, nem com seu amor trabalha junto com o trabalho do seu Criador. No entanto, não terminarão séculos sem que nossas obras não tenham a finalidade para a qual foram feitas, isto é, a criatura dentro de todas, operando como centro de seus atos. E estes serão aqueles que farão reinar minha divina vontade como vida em suas almas. Então, esse é o trecho 30:29, muito importante. 30:29. Então é muito grande, né? E aí as verdades do Fiat vão formar o olho e a capacidade da criatura para receber o dom da divina vontade, que é o próximo capítulo, volume 30:30, né? Que fala sobre formar o olho, o conhecimento do divino Fiat, forma o olho para a criatura que ela não tem para enxergar. Então é muito grande o que Jesus está querendo nos ensinar, né? Maravilhoso tudo que Jesus nos ensina. Nós te louvamos muito, Senhor, por tudo que o Senhor realiza, né? E te agradecemos, né? Na divina vontade. Vou continuar lendo aqui então o padre falando. Vamos lá. Ele fala que então, ele vai falar que acha que começou a bagunça na Idade Média, né? Então vamos seguir o que ele está dizendo, mas não é. Então já corrigi dizendo que é lá no pecado de Adão, beleza. Aí ele fala que apareceu a seita gnóstica. Então ele acha que foi no gnosticismo que a confusão começou, né? O que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, a origem gnóstica, que é a gnose. É um tipo de filosofia de religiosidade, até de espiritualidade, que está baseada numa experiência que todos nós temos, que é a experiência de que nós não somos exatamente o nosso corpo. Ou seja, existe em nós algo que transcende a realidade do nosso corpo, e o nosso corpo sempre é percebido com algum déficit de autocompreensão. Ou seja, nós nunca estamos plenamente felizes com o nosso corpo. Não existe uma pessoa que diga que está feliz com seu corpo de maneira plena. E não existe qualquer esteticista, sabe disso. Qualquer pessoa que trabalha com estética sabe disso. Com a estética corporal, mas todos nós temos a experiência de nos sentirmos isolados no nosso próprio corpo e de que, de alguma maneira, o nosso corpo nos separa dos demais, por exemplo. Quando Freud, na minha opinião, enganosamente, ele disse que a pulsão fundamental da conduta humana é o prazer, a libido. Na minha opinião, não pode ser assim. Porque ninguém busca o prazer por si mesmo. É impossível, você não tem o prazer simplesmente pela ideia abstrata do prazer. Eu quero um prazer, né? Sempre vou trabalhar para obter prazer. Se volta um objeto, o objeto é esse. É um objeto que eu quero tocar, um objeto que eu quero que me toque. Ou seja, eu quero superar a sensação do isolamento corporal. Eu preciso superar isso, né? Então a gnose está baseada nessa experiência fundamental que todos nós temos. A igreja sempre entendeu que essa é uma das marcas características do pecado original, que quer dizer, nós temos um descompasso psicológico em nós, resultante dessa desordem introduzida em nós pelo pecado. Então, agora ele voltou ao pecado original, da desordem verdadeira que causa em nós essa realidade. Então, ele está dizendo que tem o gnosticismo, né, que ele acredita que é o que trouxe a loucura para os nossos tempos, né? E ele vai explicar o que é esse gnosticismo, melhor, vai explicar o que trouxe essas porcaria. É uma heresia,
Realmente, mas não é totalmente assim, não é uma coisa que você tem que descartar totalmente, né? Porque a desordem da vontade humana é o problema. A vida sem a vontade divina. Mas o que é essa vontade divina, né? É o espiritual, que o homem não conhece. É aquilo que o homem não conhece e que o gnosticismo falou que era importante o homem, né, começar a olhar. Então Deus estava com o gnosticismo, né, dizendo alguma coisa, né? As pessoas que eram gnósticas estavam de uma certa forma entendendo alguma coisa, né, de que tá faltando alguma coisa em nós que tem origem plenamente sobrenatural. Tá faltando sobrenatural, tá faltando. A igreja, que a igreja deveria saber o que é isso, esse sobrenatural. Mas como a igreja nessa época talvez já tinha perdido aquela ação do Espírito Santo, dos inícios lá do Pentecostes, a gente percebe que parece que o Espírito Santo se esvaiu da igreja depois de um tempo, né? E começou a ser um batismo ali de água somente, um sinalzinho, e a pessoa tem que ter a fé para poder acreditar. Mas cadê o Espírito Santo que batizava as pessoas, né? E as pessoas começavam a falar em outras línguas. Então parecia que os carismas do Espírito Santo tinham sumido da igreja, né? Logo no começo da história da igreja. Então a gente acha estranho, como que cadê aquele Espírito Santo que fez os apóstolos falarem outras línguas e saírem profetizando, saírem curando pessoas? Cadê aquela? Então a gente sabe que deu um problema na igreja lá no começo. Então, cadê aquele Pentecoste? Cadê? Fugiu, né? Então a igreja continuou um caminho, mas ficou muito racionalizada. E quando entra no racionalismo humano, né, buscando todo o entendimento intelectual, buscando só a inteligência do humano, trabalhando só dentro dessa realidade do humano e ficando fixa nas escrituras, somente no que foi dito pelos escritores né, espirituais da escritura. Então, cadê o Espírito